Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aulinha de Química Orgânica. Agora, nós vamos classificar as cadeias carbônicas, ok? Tudo bem? Então, vamos lá comigo. Observe que as cadeias carbônicas, elas podem ser aberta ou fechada, ou até mesmo mista, uma parte fechada e uma parte aberta. É bom deixar bem claro para vocês que cadeia carbônica nada mais é do que a sequência de átomos de carbono. Tudo bem, amiguinhos? Então, vamos ver aqui, ó, cadeia aberta. Observe que essa cadeia aqui, ó, que aparece para vocês aqui, do lado, acompanha o cursor, por favor, ela é uma cadeia que não forma ciclo, como essa cadeia aqui do meio, ó, tá vendo? Ela é linear. Observe que aqui eu acabei escondendo aqui as ligações com os hidrogênios. Mas vamos imaginar que nós temos ali vários hidrogênios escondidinhos, tá certo? Olha só, vamos imaginar que nós temos aqui, ó, um hidrogênio, outro hidrogênio, tá certo? Que nós temos aí vários hidrogênios. Tudo bem? Ó, tranquilo? Ó. Por que eu estou querendo frisar isso para vocês? Porque cadeia carbônica é só essa parte que eu circulei aí em vermelho, tá vendo? Isso aqui é a cadeia carbônica, é só a sequência de átomos de carbono. Então observe que essas duas cadeias aí são abertas. Já essas do centro aqui, ó, são cadeias fechadas, elas formam um ciclo, tá vendo? Elas formam um ciclo. Observe que os três carbonos estão ligados entre si e aqui também, ó. E aparece um átomo diferente de carbono dentro da cadeia. E a aula passada nós vimos que esses átomos aqui, ó, que são diferentes de carbonos e se encontram, ó, entre os carbonos, dentro da cadeia carbônica, a gente chama de heteroátomo. Então essa cadeia aqui, ela tem um heteroátomo e essa outra também tem um heteroátomo. Beleza, meus amiguinhos? Muito bem. Desculpa, já essa cadeia aqui na frente, ó, já essa cadeia aqui, ó, ela apresenta uma parte fechada e uma parte aberta. Observe que nós temos aqui, ó, essa parte, ó, que corresponde à parte fechada, tá vendo? E essa outra corresponde à parte o quê? A parte aberta. Por isso que é chamada de mista. Mesma coisa essa cadeia de baixo. Então, se tiver pelo menos um carbono fora do ciclo, a gente já chama essa cadeia de cadeia mista. Tudo bem? Observe que as cadeias também, além de serem aberta, fechada ou mista, tem outras classificações. Elas podem ser normais ou ramificadas, tá certo? Como assim normal ou ramificada? A cadeia normal, basicamente, ela só apresenta carbonos primários ou terciários. Já as cadeias ramificadas, a gente diz de um modo geral, tem que apresentar pelo menos um carbono terciário ou pelo menos um carbono quaternário. Mas é bom tomar cuidado, por quê? Porque os heteroátomos atrapalham. Então eu costumo dizer que a cadeia ramificada ela apresenta carbonos pendurados e a cadeia normal não. A cadeia normal ela só possui duas extremidades. Olha aqui, ó, uma extremidade, olha, duas extremidades. Tá vendo? Já, olha aqui de novo, ó, uma extremidade, duas extremidades. Aí vocês podem estar se perguntando, ah, professor, e essa outra extremidade aqui, ó? Essa extremidade não é carbono. Então só conto essas duas aqui, tranquilo? Essas duas que eu apontei aqui em vermelho. Muito bem. Agora, se você olhar essa outra cadeia à direita, você tem aqui, ó, uma extremidade, duas extremidades, três extremidades. Olha lá, uma extremidade, duas extremidades, três extremidades. Observe que essa cadeia aqui apresenta um carbono. Esse carboninho aqui, ó, ele é um carbono, colocar assim, ó, CT, carbono terciário. Tá vendo? Observe que esse terciário, então por isso que aqui é uma ramificação, é uma classificação mais geral, mas vamos tomar cuidado, como eu falei. Olha aqui, ó, isso aqui, ó, é um heteroátomo, tá vendo? Esse carinha aqui é um heteroátomo. Tudo bem? Ele é um heteroátomo. Por ser um heteroátomo, ele atrapalha a sequência aí de carbonos, tá vendo?
Então, essa cadeia aqui, ela só apresenta, esse carbono aqui, ele é primário, esse outro primário, aliás, desculpa, ele é um carboninho secundário, me perdoem aí, é um carbono secundário, tá ligado a esse carbono aqui da esquerda e esse da direita. Esse aqui ele é primário, porque tá ligado apenas a esse carbono aqui, e esse é primário. Então não era para ser uma cadeia ramificada, mas olha, o carboninho pendurado aqui, tá vendo? Então tome cuidado com isso. Então, cadeias que apresentam acima de duas extremidades, 3 ou mais extremidades são ramificadas. Se ela apresentar apenas duas extremidades, ela é normal. Tudo bem? Então, prosseguindo aí. Olha, ela pode ser também saturada ou insaturada. Bom, pessoal, essa ideia de insaturação é a presença de ligações duplas e ou ligação o quê? Tripla. Então pode apresentar uma coisa ou outra dentro da cadeia, tudo bem? Então fique atento aí. Então a cadeia saturada, ela só apresenta somente ligações simples entre carbonos. Tudo bem? Porque lembre que a gente está classificando a cadeia carbônica. Observe que esta insaturação aqui é uma insaturação, mas não pertence à cadeia. Lembra que eu falei? Ela só pertencia à cadeia se tivesse mais um carbono aqui do lado direito, depois do nitrogênio. Mas como não tem, tá certo? Então fique atento a isso aí, muito cuidado. Beleza? Tranquilo? Então essa é uma cadeia saturada porque só tem ligações simples de carbono. Já essa outra, se você observar, temos esta em saturação e esta outra em saturação. Então na primeira temos uma ligação dupla entre carbonos e aqui uma ligação tripla entre carbonos. Fique atento a esse detalhe. Saturada, só ligações simples, e a insaturada, pelo menos uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Tudo bem? E a cadeia pode ser ainda homogênea ou heterogênea. Aí fica fácil. A cadeia dita heterogênea é toda aquela cadeia que possui heteroátomo. Então, essa é uma cadeia que possui, beleza? Possui heteroátomo. Tudo bem? E aí você já sabe que um heteroátomo é um átomo diferente de carbono entre os carbonos. Tudo bem? Observe aqui a presença de um heteroátomo na cadeia aqui à direita e aqui embaixo, à direita abaixo, outro heteroátomo. E observe que estes carbonos aqui, que eu estou apontando, eles não são heteroátomos. Por que eles não são heteroátomos? Porque não pertencem à cadeia. Eles não estão entre carbonos. Então, para a cadeia ser heterogênea, é necessário que o heteroátomo esteja entre carbonos. Observe que esses carbonos que eu apontei aqui agora, que eu vou apontar aqui de novo, eles são heteroátomos, tá bom? São heteroátomos segundo a IUPAC, a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Mas a cadeia não é heterogênea porque o oxigênio, ou seja, o heteroátomo, não está entre carbonos. Então esse heteroátomo não pertence à cadeia. Então a cadeia é homogênea. A cadeia é somente aí o que eu delimitei em vermelho. Tranquilo? Ok? Ou melhor, em rosa aí. Muito bem. Então cadeia homogênea não possui heteroátomo. A heterogênea possui heteroátomo. Fique atento a esse detalhe. E agora as cadeias aromáticas. Tá certo? E o que é uma cadeia aromática? Toda cadeia que apresenta um anel benzênico. Observe que esse composto que apareceu aqui, ele possui, se você analisar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos ele possui. Hidrogênio, esse carboninho está fazendo ligação dupla. Então tem um hidrogênio aqui, esse também aqui tem outro hidrogênio, aqui outro hidrogênio, aqui tem outro hidrogênio, aqui também tem outro hidrogênio e aqui outro hidrogênio. Então a sua forma molecular, esse cara aqui é chamado de benzeno, é o aromático mais simples, tá certo? Ele é chamado de benzeno, tá certo? Ele é o aromático mais simples. Então a sua forma molecular é C6H6, beleza? Ele possui 6 carbonos e 6 hidrogênios. Observe que as ligações duplas ficam alternando. Observe que essa ligação dupla, essa daqui vem para cá, essa outra para cá, ficam alternando. Esse parzinho de elétron que formam a ligação dupla,
tá certo? Ó, eles ficam alternando. Observe aqui, ó, que essa dupla já pula para cá, esta outra já pula para cá, esta outra pula para cá e ficam se movimentando, se movimentando. Então, na realidade, fica um movimento aí dentro da cadeia, um movimento circular, ó. Tá vendo? Ó? Fica um movimento circular. Esse movimento circular desses 6 pares de elétrons, tá certo? Por isso que as cadeias aromáticas que apresentam esse anel com 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas, na química orgânica, sempre que aparecer ligações duplas alternadas, elas ficam sempre se movimentando, independente se o composto é aromático ou não, não importa. Então, ó, se apresentar, deixa eu colocar um exemplo aqui, ó, se apresentar, ó, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, e aí vai. Essas ligações duplas, elas ficam alternando, pula para cá, depois pula para cá, depois pula para cá. E depois a tendência é o quê? Ela voltar. E esse vai e vem. Então essas ligações duplas ficam sempre se movimentando. Em grande verdade, são os pares de elétron dessa ligação. Cada tracinho desse tem um par de elétron, não é assim? Ó, beleza? São os pares de elétrons. Ó, são os pares de elétrons. Ficam se movimentando. Fique atentos a esse detalhe. Por isso que o anel benzênico ele fica mais bem representado desse jeito aqui, tá vendo? Com esse círculo no meio. Esse círculo, repito mais uma vez, está indicando a presença, né, da ressonância, a movimentação de 3 pares de elétrons, 6 elétrons, tá bom? Beleza? Então tá aí para você o anel benzênico. Todo composto que apresentar esse anel benzênico, a gente vai chamar de aromático. Isso de um modo geral, tá bom? Perfeito. Então, olha aqui, ó, os compostos aromáticos, existe uma classificação específica para eles, tá certo? Então, os compostos aromáticos podem ter núcleos condensados, tá certo? Então, essa aqui seria uma cadeia, né, polinuclear condensada, mais de um anel com átomos de carbono. Observe que para que 2 compostos aromáticos tenham uma cadeia condensada, é necessário, ó, que apresente pelo menos 2 átomos de carbono que pertencem a ambos os anéis. Tudo bem? Beleza? Mas pode ser também uma polinuclear. Quando fala poli, tem vários anéis. Só que observe que eles estão colados e esses carbonos aqui, ó, não pertencem ao mesmo anel. Pertencem a anéis distintos. Então é polinuclear com núcleos isolados. É mais de um núcleo sem átomos de carbonos comuns. Tranquilo? Muito bem. E para fechar, nós temos aqui as cadeias, né, alicíclica, tá certo? É bom que vocês entendam o seguinte, a ideia de cadeia alifática, porque na realidade, essa ideia aqui, você tem esse ali, vem do termo alifático. Alifático, tá certo? Alifático. E cíclica fica fácil. Cíclico. Tá certo? Então é uma cadeia cíclica alifática. Então o que são as cadeias alifáticas? Então é bom você tomar cuidado, colocar como uma observação aqui, ó, vou colocar como uma observação. As cadeias alifáticas são cadeias não aromáticas. Fique atento aí, ó. Cadeia alifática. Ó. Cadeia alifática. Cadeia alifática quer dizer não aromática. Tá certo? Não aromática. Então, as cadeias alifáticas podem ser uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada, porém não pode ser alifática. O alifático quer dizer não aromática. Fique atento aqui. E essas também podem ser chamadas de cadeias, né,
ciclo, tá bom? Alifáticas. Ok, amiguinhos? Elas podem ser chamadas de cadeias cicloalifáticas ou alicíclica, que é uma condensação de ciclo com alifática. Então você tem aqui um ciclo com 3 carbonos, um ciclo com 4 carbonos e um ciclo com 5 carbonos, ok? Muito bem, vamos a um exercício aqui agora. Na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N-aloamina confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. O grande responsável por tal efeito é o cloro presente nesse composto. Tá aí para vocês. A cadeia carbônica da N-aloamina acima representada pode ser classificada como... É importante notar que as classificações que nós vimos até o momento, uma não exclui a outra. Então observe que essa cadeia aqui é uma cadeia fechada, heterogênea, tá certo? Ramificada. É bom notar que muitos autores dizem que a cadeia mista é ramificada, né? Porque tem carboninhos pendurados, tá bom? E ainda mais ela é uma cadeia heterogênea, porque tem heteroátomo, tá vendo? Ó? Beleza? Então vamos analisar aqui. É homogênea? Não, é heterogênea. Então pode ser B ou pode ser C. É uma cadeia insaturada? Não, porque isso aqui ó, não está entre carbono, então é uma cadeia saturada. É uma cadeia normal? Não, é uma cadeia ramificada. Ó. Porque as cadeias ramificadas, as cadeias fechadas ramificadas podem ser chamadas de mista. Então uma cadeia que ela é fechada, uma cadeia que é fechada, tá certo? Porém, ramificada, a gente pode chamá-la de mista também, fique atento aí. Então, alternativa, letra C de casa. Muito bem. Vamos aí à próxima e última questão. O ácido etileno de amino tetracético, conhecido como EDTA, utilizado como antioxidante em margarinas de fórmula essa aí. Aperta a cadeia, observe aqui, ó, analisando uma cadeia aberta, observe que isso aqui ó, não está colando, não estão ligados, tá vendo? É uma cadeia aberta, certo? Observe que é uma cadeia heterogênea, tá certo? Aqui os heteroátomos, ó, beleza? Entre carbonos. É uma cadeia ramificada, porque apresenta 1, 2, 3, 4, apresenta mais de duas extremidades, então é ramificada, tranquilo? Beleza? Muito bem. E é uma cadeia saturada, porque só tem ligação simples entre carbonos. Essas duplas aqui, elas não são insaturações, ó. Ou melhor, são insaturações, mas não está entre carbono, então a cadeia não é insaturada. Então a cadeia é acíclica, lembre que o termo acíclica quer dizer aberto, a quer dizer não, e cíclica, fechada. Então não aberto ou não fechada, é aberto. Então a cadeia acíclica pode ser A, B ou C. É uma cadeia saturada, então pode ser agora B ou C. E é uma cadeia heterogênea, então letra B. Valeu, meus amiguinhos? Olha, dá uma olhadinha nesse vídeo com cuidado, faça um resumo, tá certo? Direitinho. Lembre que as cadeias carbônicas, elas podem ser uma classificação geral aberta, fechada ou mista, tá certo? Lembre que tanto as fechadas ou as abertas podem ser cadeias normal ou ramificada, saturada ou insaturada, heterogênea ou homogênea, beleza? E as cadeias mistas, tá certo? Posso chamar de fechada, ramificada. E as cadeias aromáticas apresentam um anel benzênico. Cuidado com o termo alifático, quer dizer cadeia não aromática. Valeu, pessoal, um abraço e até mais.